Antes de pensares que a tua criança é egoísta e não consegue ver para além do seu umbigo, é importante ouvires o que tenho para te dizer hoje. É só uma fase, fica por aí. Sejam todos bem-vindos ao Desvendar a Infância, o teu podcast que te ajuda a perceber como podes apoiar a tua criança durante o seu crescimento e criar momentos de conexão em família que ficarão para sempre na vossa memória. Eu sou a Nádia Martins Cardoso, tenho formação em Educação de Infância e sou empreendedora digital. É natural e faz parte do desenvolvimento de uma criança de 2, 3 anos apresentar comportamentos egoístas. Esta fase pode ir até aos 6, 7 anos de idade. O bebê desenvolve uma fantasia de omnipotência, porque nós, mães e pais, atendemos a todas as suas necessidades. Damos de comer quando tem fome, mudamos a fralda quando está suja, pegamos ao colo quando está a chorar, não é verdade? Até aos 5 anos, as crianças não sentem necessidade de dividir as coisas com outras, porque ainda não entendem o significado disso. Só por volta dos 6, 7 anos é que as crianças começam a perceber o que significa cooperação. Durante esta fase egocêntrica, as crianças têm dificuldade em compreender as emoções e as perspectivas dos outros. Esta falta de empatia é uma oportunidade para ensinar à criança o que são emoções e, mais especificamente, o que é empatia. Num ambiente seguro, a criança tem a oportunidade de expressar as suas emoções e aprender a ser empática através da observação dos adultos com quem convive. Existe uma necessidade de atenção permanente e manifestam ciúmes quando os outros recebem mais atenção. Esta necessidade de atenção é uma forma de expressar a necessidade de segurança, de vínculo emocional. Ao darmos atenção à criança, estamos a validar sentimentos e a ajudar a desenvolver uma vinculação segura com ela, o que faz com que a criança e a autoestima da criança aumentem, o que é fundamental para o seu desenvolvimento social e emocional. A criança demonstra um foco em si mesma, nos seus próprios interesses e necessidades, sem pensar nos outros. Ela pode ser bastante persistente até ver as suas necessidades atendidas. Oh mãe, mas eu quero, eu preciso, como diz o meu filho. Oh mãe, eu preciso disto para fazer uma coisa. O meu filho diz-me isto muitas vezes. Este foco em si própria é uma parte importante e natural do desenvolvimento infantil. É essencial para a construção de uma base sólida da sua identidade e da sua autonomia. Enquanto explora as suas preferências e os seus desejos, a criança está a desenvolver a sua própria identidade e, com o tempo, vai se tornando capaz de equilibrar as suas necessidades e as dos outros. À medida que vai desenvolvendo competências de cooperação e resolução de conflitos. Nesta fase também é visível uma enorme dificuldade em partilhar. É bom que a criança defina o que lhe pertence e coloque limites saudáveis aos outros para se proteger. Há coisas que nós adultos também não partilhamos com toda a gente, como por exemplo o nosso carro, os nossos objetos pessoais ou qualquer outro objeto que seja importante para nós. Isso não faz de nós pessoas egoístas. A nossa função durante esta fase é apenas de supervisão para evitar que a criança se torne intransigente e intolerante. A criança pode ainda ter uma comunicação pouco efetiva, ou seja, ela tem dificuldade em comunicar as suas próprias necessidades e desejos. Isto acontece porque ela ainda não consegue perceber que os outros são diferentes dela e que pensam e sentem de forma diferente. Esta é uma excelente oportunidade para ensinar competências de comunicação, formas de expressar emoções e definir pontos de vista. Olha, eu sei que tu gostas de brincar na rua e saltar nas poças de água, mas agora está a chover e podes ficar doente. Vamos esperar um bocadinho para ver se a chuva para, pode ser? Passada esta fase, por volta dos 4 anos, a criança já terá desenvolvido a linguagem, competências de socialização e começa a perceber melhor outros pontos de vista diferentes do seu. O nosso papel enquanto pais é acompanhar o processo de forma compreensiva e sem julgamento. Compreende que a criança não consegue pensar para além dela própria
e precisa de tempo para criar relações de empatia saudáveis e ajustá-las ao mundo real. Vou dar-te algumas dicas que te ajudam nesta fase. Encoraja a criança a dividir. Encorajar, presta atenção, encorajar é diferente de obrigar. Deixa que ela entenda sozinha e aos poucos que partilhar pode ser algo bom. Faz jogos e brincadeiras em grupo, onde a criança possa vivenciar a vitória, a derrota e o trabalho em equipa. Assim, aprende a lidar com cada situação de forma divertida. Valoriza os comportamentos altruístas. Elogia e incentiva esses comportamentos e não privilegie os comportamentos egoístas. Estimula a interação social. Conviver com outras pessoas é importante para o desenvolvimento da criança. É através do convívio social que a criança aprende a ver o outro como igual e vai criando empatia. E deixei o mais importante para o fim. Ser um bom exemplo. Nós, enquanto pais, somos o modelo dos nossos filhos. Eles aprendem por imitação e reproduzem as nossas ações. Ser um bom exemplo através de comportamentos de cooperação é fundamental para as crianças. A criança de 2 ou 3 anos de idade está a descobrir o seu eu, uma descoberta muito importante para ela e não gosta de seguir ordens. Ela está apenas a exercer a sua capacidade de escolher, de optar e ser dona de si. Chegamos ao fim de mais um episódio de Desvendar a Infância. Partilha este episódio com alguém que consideres que irá beneficiar com ele. Convido-te também a deixar um comentário sobre o episódio. Vamos mudar o mundo uma criança de cada vez. Voltamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá, cria memórias.